Bom, semana passada a doutora Cláudia conversou sobre o capítulo 8 de Atos, a descida do Filipe, que é um dos 7 diáconos da igreja primitiva, até a cidade de Samaria, e tudo aquilo que o Espírito Santo fez através da vida dele naquele lugar. Então, ela pontuou coisas muito importantes dessa entrada de Filipe em Samaria. Só para dar uma acendida em algumas coisas para a gente continuar o capítulo 8, porque agora nós vamos falar da volta do Filipe de Samaria para Jerusalém, e aí o encontro dele com um chefe de Estado, com um ministro de Estado. Quando o Filipe vai, tudo bem, Giro? Você me ouve bem? Tá bom o som? Quando o Filipe chega em Samaria, ele está lidando com uma situação muito diferenciada. Por quê? Samaria é uma cidade com a qual os judeus não tinham relacionamento. Desde a queda da monarquia, e quando se fala de monarquia, está se falando do período antes da divisão do reino de Israel. Ocorreu uma divisão no reino, depois do ano 700 antes de Cristo, onde se divide Israel, reino do norte, 10 tribos, e Judá, o reino do sul, 2 tribos. Quando ocorre essa divisão, o reino do norte tem a sua capital em Samaria. Eles não vão ter acesso ao culto no templo de Jerusalém. Eles vão construir um templo particular para os samaritanos no Monte Gerizim. É por isso que quando chega em João 4, a mulher de Samaria pergunta para Jesus: é aqui em Samaria ou é em Jerusalém que a gente deve adorar? Porque existiam esses dois polos. Os samaritanos, eles não consideravam os salmos e os profetas como escritura válida. Eles consideravam apenas a Torá, os 5 livros da lei. Todo o resto do escrito para eles não tinha valor. Os profetas eles não liam. Os samaritanos, eles na deportação que acontece quando a Síria invade o Reino do Norte, eles tiram muita gente e levam como escravos para a Síria. E os assírios assumem o território e começam a convidar gente de muitas nações para morarem ali. E aí, os samaritanos agora que ficam ali, eles começam a ter uma miscigenação no culto deles. Então eles vão adorar a Deus e aos deuses, quando não somente aos deuses. Então toda essa mistura, inclusive o aramaico entra na vida de Israel a partir da deportação para a Síria, porque os judeus falavam hebraico. Na época da monarquia, Davi, Salomão, a língua era o hebraico. Antes da divisão do reino em 10 tribos no norte e 2 no sul, a língua era o hebraico. Quando eles são levados cativos, eles sofrem um processo de assimilação. Então eles vão assimilar a língua aramaica, que passa a ser a língua deles. É óbvio que existem muitas semelhanças entre o aramaico e o hebraico. Mas são línguas distintas, embora com a mesma raiz semítica. É como se fosse, por exemplo, o espanhol e o português. Não sei se vocês sabem, mas a nossa língua não é português, ela é brasileiro. Porque o português é o que é falado em Portugal. Tanto que quando você vai estudar a nossa língua,
principalmente depois das mudanças gramaticais que ocorreram, o ensino a gente fala brasileiro, porque até mesmo tempos de conjugação verbal são diferentes do português de Portugal. Eles não usam, por exemplo, aquela construção verbal, eu gostaria que você fosse na minha casa. Em Portugal eles falam, eu gostava que você fosse na minha casa. Entendeu? Então, é mais ou menos isso que acontece com o hebraico e com o aramaico. Os caras vão pegar a língua e vão assumir. Por conta de todas essas coisas, os samaritanos, eles são rejeitados pelos judeus. Quando você vai ler o texto de João 4, Jesus está numa região e ele quer se deslocar para outra. Então seria assim, Jesus estava aqui, ele queria vir para cá e Samaria estava aqui. O judeu normalmente, ele faria o percurso circundando o território dos samaritanos. Ele não entrava no território de Samaria. Para eles isso era uma verdadeira barbaridade. Não me misturo com o samaritano. E isso era tão verdade que quando Jesus senta ao poço e vai falar com a mulher de Samaria, ela olha para ele e diz assim, como tu, sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Era uma verdadeira rixa que havia. Nesse contexto, Filipe vai para Samaria. Diante de toda essa construção cultural que existe entre judeus e samaritanos, olha aonde o Espírito Santo envia Filipe. Então, agora que a gente entendeu todo esse contexto, vamos ler o texto do capítulo a partir do verso 26. Antes, porém, vamos, para fechar essa consideração, esse preâmbulo, Filipe entra em Samaria, ele tem um encontro com uma pessoa que era um cara que era chamado como o grande poder de Deus, Simão o mágico. Fazia muitos sinais. Vocês aprenderam isso na aula passada. Esse cara se converte. Os apóstolos chegam, porque o ruído do que está acontecendo em Samaria vai até Jerusalém, e os caras disseram, peraí, bicho, a gente tem que ir lá porque a gente precisa dar uma força para o nosso irmão Filipe. E os apóstolos vão até Samaria. E quando chegam lá, eles impõem as mãos sobre as pessoas e as pessoas são batizadas com o Espírito Santo. Isso é ótimo, né? E aí, o Simão, ele fica pirado com isso. Ele ganhava grana com mágica. E ele chama o Pedro e fala assim, vem cá, quanto é que você quer para me dar esse poder, me vender esse poder, a fim de que eu, ao estender as minhas mãos, também as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo. O que você observa de interessante nisso? Fala aí, Val. O que você observa de interessante nessa proposta do Simão? Oportunismo. Fátima. Fazem a mesma coisa. Fabiano. Ganhar dinheiro. Ele está investindo, né? Quanto é que eu pago para ter esse poder? Mas, na verdade, uma das coisas muito impressionantes que eu vejo nessa situação do Simão é o que muita gente tenta fazer com o Espírito Santo. Ele quer, em vez de ser possuído pelo Espírito, ele quer possuir o Espírito e comandar o Espírito. Porque ele está dizendo, para que todo aquele sobre quem eu colocar as mãos.
Então não é o Espírito Santo através das mãos dele, é o poder dele manipulando o Espírito Santo. Esse é o grande perigo que muitos correm hoje em dia. Claro. Jesus está ouvindo minhas orações. Então dá uma olhada aí para responder. O texto não deixa claro. O texto não deixa claro. Então aquilo que o texto não diz, eu não posso dizer. É uma regra da hermenêutica bíblica, da exegese bíblica. Você não diz aquilo que a Bíblia não diz. Você não pode pregar aquilo. Oi? É, exatamente. Boa, Fabiano. O texto fala que ele creu, mas não diz que ele de fato tenha se convertido, porque quem faz uma proposta dessa tem alguma coisa faltando. Ele está naquela música do Djavan, fica faltando um pedaço, né? Está faltando um pedaço, porque ele creu, mas não de todo o coração. E aí o importante é que Pedro, olhando para ele e vendo essa situação, é interessante que a palavra vai sair de um xará para outro, né? Mas ele creu na palavra que os apóstolos pregavam, Sim, e aí ele começou a andar, e sim. a partir do momento em que ele começou a andar, ele viu a operação de milagres, e ele quis, ele pediu para que fosse dado a ele esse poder, certo? E aí na continuação do texto, fala que aí eles falam, olha, você está em fel de amargura e laços de iniquidade, vai, arrepende-te e tal. Aí o Simão pediu para que eles orassem por ele, para que nada daquilo acontecesse, daquilo que eles disseram, acontecesse com ele. E aí não fala nesse momento que eles se arrependeram. Não, é isso que eu estou te dizendo. O que me, Até os demônios fugiram. o que me aponta uma falha nesse processo de conversão do Simão é exatamente ele dizer para os apóstolos, orem por mim, porque o Pedro está dizendo, arrependa-te, e ele fala, não, ora por mim. Percebe? Ele não diz assim, Senhor, eu me arrependo, não, ora por mim. É igual aquele cara que faz um monte de tranqueira, você vai falar de Jesus para ele, ele fala, não, ora por mim. Amém? Elucidado esse preâmbulo, vamos ler o texto do verso 26 até o 40. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo, levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. 27. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os tesouros e títulos de Jerusalém, para adoração. 28. Vinte e nove. Disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. 30. Trinta e dois. 33. 34. Trinta e cinco. 36. 37.
49. Quarenta. Aleluia. Irmãos, é interessante que Filipe prega para um cara em Samaria chamado Simão. Ele tem uma experiência num evangelismo em massa na cidade, porque ele barulhou com a cidade inteira, ele pregou para a cidade inteira, e ele tem uma experiência com uma pessoa em Samaria. E de igual modo, ele volta para Jerusalém e está lá na boa, quando ele agora tem uma experiência com um homem, eunuco. Vamos observar alguns detalhes desse texto. O que era um eunuco? Oi? Um funcionário de confiança dos reis. Bom, o texto diz que ele era responsável por todos os tesouros de Candace. Candace não é um nome próprio, embora eu ache bonitinho. É um título. Você botar o nome da sua cadelinha, Candace, bonitinho, cai bem. É um título real. Ela provavelmente era a rainha mãe e que tinha alguma prevalência sobre o reino. Ela conseguia ter uma palavra de autoridade no reino. Mas vamos prestar atenção em alguns detalhes desse texto. O que eu quero conversar com você hoje tem muito a ver com o modelo de evangelismo que o Filipe está fazendo, as estratégias que ele está usando, mas eu quero assim focar a aula de hoje fora do que eu escrevi. Eu escrevi uma coisa, mas a gente vai tratar de outra. Eu procurei no livro, no e-book, ser o mais didático possível, mas na aula eu vou ser o mais profético possível. Eu vou numa outra vibe. Ok? No livro, no e-book, eu estou escrevendo sobre a condição do eunuco. Eu perguntei a você o que era um eunuco. Eunuco é um cara que ele tem os testículos e o pênis cortado. Na Idade Média, era comum fazer isso com crianças, adolescentes, para que eles mantivessem a voz aguda. Eram chamados castrates, para que a voz deles continuasse aguda e eles cantassem em regiões muito agudas, porque os hormônios masculinos não seriam produzidos para diferenciar a voz. Você depois procura isso na internet. Para canto lírico. Eram chamados castrates, eunucos. Ou, quando você lê, por exemplo, no livro de Esther, de que um eunuco foi designado pelo rei para cuidar das mulheres, esse cara também era castrado, porque não corria risco dele molestar alguma mulher do rei. Então, mas também existia uma situação, e aqui eu quero ressaltar isso, eu falei com você no e-book, existia uma situação de uma maldição em Deuteronômio 23, que dizia que o quebrado e o castrado não entrariam na tenda da congregação. Mas em Isaías 56 tem um outro texto que aponta como que a graça de Deus alcançando até mesmo aqueles que em Deuteronômio tinham sido retirados da presença do Pai. Então você vê que Deus tem uma transição na manifestação da sua graça, onde Ele abre oportunidade para que todo homem, reconhecendo a Cristo como Senhor, seja recebido no reino de Deus. Amém? Esse eunuco da rainha de Candace, ele está constituído em um lugar de grande autoridade, porque ele cuida da grana dela, de todo o tesouro. Ele é o tesoureiro, ministro da economia.
A Candace era a rainha de um império etíope. A Etiópia, nesse período, era um império de proeminência no norte da África. Alguns dizem, você conhece a história da rainha de Sabá? Já ouviu falar? Rainha de Sabá. Ela foi até Israel porque ela ouviu na terra dela falar da riqueza e da sabedoria de Salomão. Quando ela chega lá no palácio, ela fica tão assombrada com o que ela vê, que ela diz para o Salomão, olha, não me contaram a 10ª parte do que eu estou vendo. A Bíblia diz que a cultura dos criados de Salomão suplantava a cultura dos criados. Um grande ensino para empresários cristãos. Ensinem seus funcionários a serem diferenciados. Você que vai ver essa aula. E é empresário. A minha dica é, faça com seus funcionários que eles sejam representantes dignos daquilo que Deus te chamou para ser. Ela olha para essa coisa toda, a riqueza de Salomão, a sabedoria. Alguns dizem que, inclusive, ela se converte ao conhecimento de Deus. E há especulações de que quando Salomão percebe algumas movimentações dentro de Israel, ele tira a arca da aliança de Israel e coloca na Etiópia. Se é verdade, se é mentira, eu não sei. Não há embasamento histórico para afirmar isso, mas existe essa linha de pensamento. Essa teoria, vai. Então, a Etiópia, inclusive, se cumpriu uma profecia que, se eu não me engano, está no livro de Ezequiel. Inclusive tem filmes sobre isso, de judeus da Etiópia, negros, pretos. Tem uma cultura etíope de judeus que foram retirados da Etiópia num período de guerra e levados para Jerusalém na idade agora, coisa do ano passado, não, século passado, 1990 e pouco. Cumpriu-se uma profecia, onde o profeta, se eu não me engano, é Jeremias, eu preciso ter certeza disso, mas ele disse que ele vê avião com olhos, que ele vê pássaros com muitos olhos. E aí os intérpretes dessa visão falaram, porque as janelas dos aviões para ele era olho, né? No contexto do profeta, saindo da Etiópia e vindo para Israel. Essa profecia se cumpriu, porque você chega em Jerusalém hoje, você vê muitos pretos com talit, quipá, e que foram recebidos como judeus em Israel. Tinha comunidades na Etiópia que observavam o Shabat, as festas judaicas, toda a tradição cultural judaica estava nessas comunidades. E eles foram tomados como judeus porque eram judeus da Etiópia. Deduz-se então que nessa passagem de tempo de Salomão até aqui, você observa que o texto que nós lemos diz que o eunuco tinha ido a Jerusalém para adorar. Das duas, uma. Ou ele era judeu de nascimento, tendo nascido na Etiópia, mas sendo ela uma colônia judaica, ou ele era judeu de nascimento, ou ele se tornou convertido ao judaísmo. Porque o cara não vai sair do norte da África para ir a Israel adorar de graça. E não vai voltar lendo o rolo do livro do profeta Isaías, até porque isso era uma coisa muito cara de se conseguir. Não era um documento que você ia ali, tirava xerox, e o processo de produção dos rolos era muito difícil. Era escrito em couro ou em papiro. Isso era um negócio caro. Se você vê como é que hoje é produzido um rolo de um texto da Bíblia, você fica impressionado pela pujança do negócio. O rolo é desse tamanho. Você vai numa sinagoga judaica, só quem abre aquilo ali é o rabino. Então, o eunuco, ele está voltando de Jerusalém lendo isso. O Filipe já tinha tido uma baita experiência lá em Samaria. Está em Jerusalém. O que o texto diz? Então o anjo do Senhor disse a Filipe: desce para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, porque está deserta.
Qual foi a primeira movimentação que Filipe teve que fazer? Descer. O que eu quero propor a você é uma reflexão sobre, e é por isso que eu quero ser muito profético. Em 30 minutos eu quero conversar com você sobre a progressão da velocidade no reino de Deus. Para você entender. Preste atenção numa coisa. Você é da época que quando uma casa demorava a ser construída, o pessoal dizia que era obra de igreja? Já ouviu isso, Valquíria? Nunca? Você já ouviu isso? Pois isso parece obra de igreja. Meu Deus, vocês aqui em São Paulo são muito pobres de ditados, hein? Vocês são pobres de ditados? Lá no Rio a gente tem ditado para tudo. Se o cara está em companhia errada, a gente fala, passarinho que acompanha João de Barro vira ajudante de pedreiro. Vocês aqui não têm ditado. Ah, tá bom. Lá no Rio de Janeiro a gente tem uma expressão de que quando uma obra demorava muito tempo, a gente dizia, pois parece construção de igreja. Porque ou coisa demorada é obra de igreja. Primeiro que não tem dinheiro, a não ser a do Silas Malafaia e a do Macedo, né? Constrói um templo de Salomão em tempo recorde. Mas normalmente, igreja, em situações normais, ela lida com limitações financeiras grandes. Hein? Você consegue botar a fundação, levanta a laje, não tem parede, mas já faz culto. E aí vai ficando ali até ter dinheiro para levantar a parede. Aí levantou a parede, aí a porta do banheiro é com cortina de pano. E por aí vai, até o negócio ficar pronto. Então, eu observo que em muitos momentos a igreja do Senhor Jesus, ela perde velocidade nas suas realizações. E as coisas ficam como que se arrastando. Diga comigo, eu sou igreja. Então eu não posso ser lento. Não posso. Eu vou te explicar por quê. O Espírito Santo fala ao Filipe, desce. Então ele começa esse primeiro deslocamento andando. Agora, presta atenção numa coisa. O primeiro deslocamento do Filipe não é em direção ao lugar onde tem muita gente. O Senhor está mandando o Filipe para uma estrada que está deserta. Irmão, tem que estar muito consciente de que está ouvindo o Espírito Santo para você ir para uma direção onde ninguém passa, onde ninguém vai. Você tem que estar muito certo de que é Deus que está falando com você. Hein? Porque nós não perseguimos esse tipo de ideal. Concorda comigo? Se eu puder ir para um lugar realizar a obra, eu vou para um lugar que tem muita... Ô, irmão, primeiro que eu quero igreja grande, como qualquer um. Amém ou não? Casa cheia. Amém ou não? Vai para uma rua deserta. Você está pichuluco? Está piruleipe? Você vai para um lugar deserto? Não. Mas o Filipe está ouvindo. E Deus não o leva enganado. O Espírito Santo fala para ele, desce para a estrada que liga Jerusalém a Gaza, que está deserta. Preste atenção, qualquer estrada naquela época deserta é muito perigosa. Você lembra da parábola do salteador? Do homem que desce de Jerusalém e no meio do caminho ele é espancado, violentado, sofre agressão física por ladrões, e aí um samaritano socorre ele. Era isso que acontecia naquela época. Por isso que as caravanas andavam com escolta romana, porque o pau cantava nas estradas. E aí Deus está falando para esse diácono, vai para um lugar que está deserto. Irmão, tem que ter muita consciência de que é Deus que está falando para te deslocar para um lugar onde não vai ninguém, e tem que se ter muita consciência de que Deus é o respaldo da tua obediência, é Ele que te guarda.
Você pode ir sem medo de ser feliz. Se ele está dizendo que você vai, vá sem medo. Quando Deus falou conosco para a gente sair do Brasil, o texto que ele colocou diante da minha vida foi o texto de Atos capítulo 18, nós vamos estudar esse texto ainda. Quando naquela noite o Senhor aparece a Paulo numa visão e lhe diz: fala e não te cales, porque eu tenho muito povo nesta cidade e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal. Ou seja, Deus é a defesa. Deus enviou, ele é o respaldo. Ainda que seja para um lugar deserto. Porque você não sabe o que vai acontecer. Vai. E o Filipe está andando. Agora presta atenção. O Filipe está andando e a construção do texto me dá o entendimento seguinte, que ele está aqui e a carruagem passa por ele. Ok? Você acha que a carruagem estava passando devagar? Cavalo trotando numa estrada que estava deserta, perigosa, com um cara que se fosse sequestrado ia dar maior grana? Pensa nisso. Tinha uma escolta, mas essa carruagem não andava devagar. O que o Espírito Santo fala para esse cara chamado Filipe que estava andando? Leia aí o texto. Acha aí. Falou o quê? Não, o que o Espírito Santo mandou Filipe? Está aí. Verso 29. Irmão, a carruagem está andando. O que Filipe tem que fazer para se achegar até essa carruagem? Ele vai assoviar para o cara? Oh, para aí! Irmão, ele tem que correr. Ele começa a caminhada dele no propósito andando, mas chega um determinado tempo em que ele tem que imprimir velocidade para se juntar com o cara. Pausa. Quem lembra de física do primeiro ano do segundo grau, oitava série, sétima série? Leis de cinemática. Equação simples. O que é velocidade? Velocidade é igual espaço sobre tempo. Velocidade é um vetor. Ok? Então, você está lidando com velocidade, que é resultado de um percurso de espaço dividido por um determinado tempo. Então, você tem 3 vetores aqui: velocidade, espaço e tempo. Para que Filipe se achegasse ao carro, o que ele tem que conjugar? Ele está debaixo de uma palavra, irmãos, e é aqui que eu quero ser profético com você. Ele precisa ter velocidade porque ele precisa estar no mesmo espaço que aquela carruagem. E para isso ele vai alinhar o tempo dele, a fim de que ele atinja a velocidade daquela carruagem. Então ele está lidando com 3 vetores físicos no mundo do espírito. Porque um homem natural não vai correr na velocidade de uma carruagem, querido. Então, quando a gente pensa em razões proféticas, em ambientes proféticos, a gente não pode andar na velocidade do natural, a gente não tem um tempo natural e o espaço também não é na dimensão natural. Essas coisas é para gente doida, ok? Você não vai trabalhar com o tempo do teu relógio. E o Filipe agora, ele está correndo, não é para alinhar o tempo dele ao do cara, da carruagem, mas é dar a esse homem a oportunidade de alinhar o tempo dele com o tempo da eternidade, para que a Escritura se abra e ele entenda o que ele está lendo. Porque ele não está entendendo nada. Ele está lendo o texto do profeta Isaías, capítulo 53. Eu estou sendo muito profético ou você está conseguindo entender isso? Amém? Ele está lendo o texto e ele estava tão perdido na leitura que ele fala assim para o Filipe: chega em parelha, alinha tempo, espaço e velocidade. Você está entendendo o que você está lendo? O cara olha e fala assim: não, eu não posso entender porque não tem quem me ensine. Filipe sobe.
Irmãos, veja que quando o Espírito Santo começa a aumentar a tua velocidade no reino, ele não vai aumentar essa velocidade te empurrando, ele te dá uma ordem para que você corra. Presta atenção. Uma coisa é eu aumentar a tua velocidade puxando você pela mão. Você se cansa e eu me canso. Outra coisa é quando o Espírito Santo diz, corra. O que diz Abacuque 3,19? O Senhor me fará andar pelos seus lugares altos. Ele fará os meus pés como os da corça. O que ele fala lá em Isaías? Correrão e não se cansarão. Então ele está falando de uma progressão de velocidade que existe no reino de Deus, onde não existe gente que se cansa. Não existe abestado no reino de Deus. Existe gente que é o Bolt. Sabe quem é o Bolt? O cara que correu 100 metros em uma velocidade indizível. Ele fazia assim, né? Corredor da Olimpíada, recorde mundial de 100 metros. Nós estamos precisando desta unção. Porque acontece que quando nós nos movemos no tempo profético de Deus, nós corremos e não cansamos. Porque se nós cansamos, nós não estamos correndo na força do Senhor. Nós cansamos porque estamos na força do nosso braço. E eu aprendi uma coisa, se o resultado do que você faz não é proporcional ao esforço que você emprega, você errou na mão. Você está se esforçando muito e colhendo pouco. Tem algo errado. Entendeu? Entendeu? Eu acho que a aula hoje está sendo um pouco mais profética, né? Eu estava com saudade do Xúrias. Não. É porque você está lendo numa versão que diz achega-te, mas no texto original é corre. 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 Ok? E agora, Filipe, nesse momento de alinhamento, ele vai parar para falar com um cara que não é um imbecil. Esse cara não é um boca aberta. Esse cara lida com muito tesouro, é um ministro de Estado. Ele não é um neófito. E esse cara tem um desejo muito aguçado de conhecer a Deus, porque ele sai lá do norte da África para ir a Jerusalém para adorar. E agora ele está na carruagem, e aquele troço balançando, e ele lendo. Esse cara não está brincando, irmão. Eu não posso abrir o telefone dentro do carro que eu vomito o carro todo. Esse cara está num balanço miserável e está lendo. Com sede, Fátima, ele está com sede. E Deus quer que a gente alinhe o nosso tempo nessa velocidade para a gente ver os que estão com sede da palavra. Quando a gente não tem essa percepção, pouco nos importa se o cara está lendo em pé, sentado, se está lendo ou se não está lendo. Porque o interessante é que Filipe corre e ouve o que o cara... Irmãos, quem está se movendo na velocidade do eterno não perde a audição. Ele está ouvindo o clamor das multidões. Ele está alinhando o ouvido dele ao ouvido de Deus. Oh, alô, hein? Então você está atento a essa situação. E aí, se você está atento, pouco importa se a estrada está deserta, se vai passar 1, se vai passar 50. Você está ali no lugar do propósito, no lugar certo. Amém? Então, o Filipe sobe na carruagem. Então, aqui a gente está vendo que a velocidade do Filipe começou andando, agora ele corre. E sobre o Filipe tem um discernimento de que ele não tem que falar de outra coisa. Ele pega o texto que o cara está lendo e por causa de uma pergunta do cara, ele anuncia Jesus. O eunuco fala assim, de quem ele está falando aqui? Porque o texto que ele estava lendo é Isaías 53. Naquela época não tinha número nos capítulos, ok? Aí
É porque eu estou lendo aqui que ele foi moído pelas nossas transgressões, que foi tirado o seu julgamento na sua humilhação, que ele não teve posteridade. De quem ele está falando? É de si mesmo ou é de alguém outro? Aí o Filipe, puxa, que pergunta boa. Você imagina que oportunidade de ouro quando alguém faz a pergunta certa para você? Quantas vezes você já teve a oportunidade de falar do reino de Deus a partir da pergunta certa? Eu deixei isso por tua conta. Quantas vezes? O Filipe lascou o pau. Porque agora ele já está na mesma velocidade do cara e está trazendo o cara para a realidade dele. A carruagem continua andando, a vida vai seguindo, mas Filipe não está olhando o que está passando, ele não está distraído. Filipe não está distraído. Filipe está muito consciente da oportunidade que ele tem. E aí ele diz, ele está falando de Jesus, de Yeshua. E ele começa a falar sobre a boa nova do Evangelho para esse homem. Até que chega um momento top. O cara fala assim, eis aí água. O que impede de eu ser batizado? Filipe olhou para ele e falou, é lícito se você crer. Presta atenção numa coisa. Quem vem de igreja histórica aqui, denominacional? Vê se o processo não era esse. Pastor prega, aí faz o apelo, aí tem uma musiquinha. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? Olha que pergunta absurda. Quem quer aceitar Jesus como Salvador? A pergunta era, Jesus, tu me aceita? Sim ou não? Jesus não é o carnê do baú da felicidade que o Silvio Santos fica batendo na sua porta pedindo para você comprar. Hein? Não. Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Quem está precisando aqui sou eu. Aí o desavisado, sincero, mas desavisado, levanta a mão e vai. Recebe a Jesus. 6 meses de classe de catecúmenos. Repete esse nome comigo. Catecúmenos. Dava aula. Classe para novos crentes. 6 meses. Depois de 6 meses, batizar. Aí tem a assembleia para dar testemunho. Profissão de fé. Aí vai um perturbado lá da plateia, o pastor abre a oportunidade para alguém fazer uma pergunta. Aí o perturbado, crente endemoniado, porque tem, faz uma pergunta para um neófito, novo na fé, que não está sabendo, está perdido. Faz uma pergunta, não teve resposta, o irmão vai estudar mais um pouco. Era isso que acontecia. E em muitos lugares ainda é isso que acontece. O Filipe conversou com o cara sobre Jesus, o cara falou, tem água, o que impede de eu ser batizado? Sabe qual foi a resposta do Filipe? Vai para a classe de catecúmenos. Foi essa a resposta? Qual foi a resposta do Filipe? É lícito se creres. Qual é a resposta do eunuco? Eu creio que Jesus Cristo... E o Filipe pergunta, você crê de todo o coração? Ele disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Me arruma rápido um papel e uma caneta. Rápido. Você que não veio perdeu, tá? Consegue ler? Consegue ler? Ictus. Consegue ler?
Consegue ler isso aqui? Aqui, meu filhão. Aula de grego. Ictus. No primeiro século, os cristãos se identificavam através de um símbolo de um peixe. Então ele estava andando na areia da praia, giro, aqui ó, grava essa palavra. Ele estava andando na areia da praia, aí vinha um cara de lá, aí ele falava assim, será que esse cara é crente? Aí ele pegava, fazia um traço assim, com a vareta. Se o cara fosse cristão, o cara fazia isso assim. O que formava? Ictus. Em grego. O ictus. O que significava isso aqui? Isso aqui é um acróstico. Jesus Christos, Theos, Huios, Soteros. Jesus Cristo, Deus, Filho e Salvador. Esses foram os elementos da confissão do eunuco. Entendeu? Ele olha e diz assim, eu creio que Jesus Cristo Jesus Christos Theos Huios Soteros. Theos Huios Soteros. Huios é filho em grego, filho maduro. Porque o filho Soteros, o filho meio bambambam é Teknon. Então, esses elementos na confissão desse homem dão a Filipe a clareza de que ele está diante de alguém que recebeu a Jesus como Senhor. E ele diz, é lícito. É muito lindo isso, porque não tem história, irmão. Se você olhar em Marcos 16, Mateus 28, a ordem que teologicamente é chamada de a grande comissão da igreja, sabe o que ela diz? Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a ordem é essa daqui. Prega, batiza, ensinando-os a guardar, depois ensina. Prega, batiza e ensina. Para você entender essa dinâmica, porque ela funciona assim, eu preciso te fazer uma pergunta. O que é o batismo? Ordenança, profissão de fé. Tá. Se você chegar para dar uma explicação um pouco mais simples para esse fato, eu vou te dizer mais ou menos usando uma parábola para você entender o que é o batismo. Teu nome. O que me dá testemunho que teu nome é Cláudia? Uma certidão de nascimento que diz que no dia tal nasceu uma menina, filha de fulano, Beltrano. Então, presta atenção. A certidão de nascimento reconhece a tua paternidade, reconhece a tua origem, reconhece a data em que você passa a existir no mundo. Sim ou não? E te dá um nome. Ok? O que é o batismo? A tua certidão de nascimento. Inclusive, aqui na nossa igreja, há muitos anos atrás, tinha o cartório de assentamento dos nascidos de novo. Você sabia disso, Fátima? A pessoa era batizada, ganhava uma certidão de nascimento, novo nascimento. Cartório de assentamento dos nascidos de novo. Eu achei essa ideia tão linda, tão producente, tão marcante, que eu falei com Arles.
AP, a gente precisa reabrir o cartório. Por quê? Ninguém tem a comprobabilidade da sua existência conquanto cidadão se não tem uma certidão. Você não faz nada. E aí, o que é o batismo? Tem gente que entra diabo seco e sai diabo molhado. Entra diabo seco e sai diabo molhado. Só. Não mudou nada. O Filipe está dizendo, se creres de todo o coração. Em quem? Em Jesus Cristo, Deus, Filho de Deus, Salvador. É isso a base da tua fé? É lícito que você seja batizado. Senão vai ser só um tibum. Ok? Qual é o simbolismo disso? O camarada estava indo para Jerusalém, estava com um rolo lendo o texto de Isaías, mas ele não era nascido de novo, porque para nascer de novo precisa morrer. E o batismo é a declaração de que você morreu. Por quê? O pastor pega você, junta as mãozinhas. Quando morre, não bota a mãozinha aqui? Sim ou não? Você já morreu alguma vez? Mas você botou a mãozinha assim para morrer? Aí, o que ele faz com você? Ele deita você na água. O que é esse simbolismo? O velho está morrendo, diga, mata o velho. Amém? Está morrendo. Quando ele tira você da água, o que está acontecendo? Está nascendo algo novo. Só que, quando você recebeu a Cristo, esse processo já foi declarado por você. Só que ele precisa ser testemunhal. Ele precisa ter completude. Porque você já nasceu, agora tem que ter uma certidão de nascimento. Qual é a certidão de nascimento? O batismo. É interessante, eu quero te fazer uma pergunta. O batismo de João era para o arrependimento. Sim ou não? Por que Jesus foi batizado? Hã? Por que Jesus foi batizado? O batismo fazia parte do ritual judaico. Só que ele era feito dentro de uma piscina chamada mikve. Era chamado banho da purificação. Você vê que quando Betseba peca com Davi, ela estava tomando banho da purificação porque ela tinha passado o ciclo menstrual dela. E no judaísmo, a mulher no ciclo menstrual ela não pode ser tocada, porque ela está impura por causa do sangue. Ok? Então, após o período menstrual, ela tinha que tomar um banho para purificação. O mikve, no judaísmo, quando você sabe daquela piscina que tinha 5 alpendres, que está lá no Evangelho, onde tanque de Betesda, ao lado tinha um mikves, que era para os judeus se purificar antes de entrar no templo. Hoje em Israel você é obrigado a lavar as mãos para chegar no Muro das Lamentações. Tem um tanque lá com uma jarra de prata que fica presa. Senão o nego faz a jarra andar. E ela pode parar em qualquer país. Então você enche aquela jarra e lava a mão. Tem que entrar com mãos limpas. E o salmista diz assim, Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem habitará no teu santo monte? Quem entrará no teu santuário? Aí Deus responde, aquele limpo de mãos e puro de coração. Então os caras tinham esse ritual. O batismo de Jesus, ele é para testemunho, mas ele confere a Jesus um negócio que é inédito. O quê? Quando ele sai da água,
está todo mundo olhando e vendo o Espírito Santo descer sobre ele e uma voz dizer: este é o meu filho amado, em quem tenho grande prazer. Naquele momento se tornou claro no mundo espiritual quem era o Machia. Deus falou: esse é o meu filho amado. No nosso batismo, você pode não ouvir nada, mas existe uma declaração sobre você. Rapaz, é complicado. Olha, se existe semana pior na vida de um crente do que a semana do batismo, irmão, é complicado. Tudo acontece. Fura pneu. Irmão, são as coisas piores do mundo. Você já foi batizada? Bom, o tempo está esquentando, podemos fazer isso, né? Porque no inverno realmente fica difícil. Mas eu quero dizer a você que, em muitos momentos, o cumprimento dessa ordenança de Jesus esbarra em protocolos humanos e as coisas vão sendo adiadas. O que se perde? Velocidade. O Felipe olhou para o cara e falou: meu, é agora, tibum. Lá no Rio de Janeiro, a gente, quando fazia batismo, a gente alugava um sítio, porque a nossa igreja, se botasse um batistério, a gente tinha que sair de dentro. Até que nós fomos para um espaço gigantesco que tinha um batistério bonito, que na semana de estrear mataram um gambá dentro do batistério. Matamos um gambá. A gente ia para o sítio para batizar, e aí quando eu estava dentro da piscina batizando, acabava aquela alegria, eu fazia o apelo: quem quer receber Jesus como Salvador? As pessoas levantavam a mão: você crê mesmo que Jesus é teu Senhor? Você confessa isso? Confesso. Quer ser batizado agora? Quero. Me dá essa túnica aqui. Toma, veste e desce. Quantas vezes? Quantas vezes? Aí depois, senta aqui e vamos aprender as Escrituras. Por quê? Você espera, irmão, é um negócio engraçado. O teu filho só começa a aprender como é a vida a partir do momento que ele nasce. Primeiro ele precisa nascer, querido. Depois você ensina. Por que a gente faz o contrário? Isso é a coisa mais estranha que eu vejo. Então, confessou que Jesus é Senhor, irmão. Tinha um apóstolo amigo nosso que ele não perdia a chance de batizar ninguém. Ele foi batizar uma pessoa numa igreja. Era aquelas piscinas de papelaria que vende, aquelas que monta assim em 2 minutos, 1.000 litros d'água. Quando eles começaram a encher, acabou a água. Tinha um tanto assim. Ele olhou para a pessoa e falou: batismo à milanesa, fica rodando aí dentro. Ele falou: batizei a milanesa. Lembra do Fran? Batizei a milanesa. Por quê, irmãos? Porque nós estamos perdendo velocidade nas nossas atitudes por causa de protocolos de homens. Se existe um troço que quebra a velocidade da igreja, eu vou dizer a você, é o espírito de religiosidade. O troço para atar fardo na igreja. É tão terrível que Jesus olhou e disse assim: fariseu, você é do Satanás mesmo. Porque você percorre a terra e o céu para fazer um convertido. E depois que você consegue isso, você faz com que esse cara seja 2 vezes mais filho do inferno. Por quê? Porque é tanto fardo que coloca em cima do cara. Antigamente, irmão, olha, eu tive uma reunião numa determinada ordem de pastores, que eu não vou falar a denominação por respeito. A gente estava sentado, eu olhei e falei assim: cara, eu não quero tomar ceia na tua igreja não. Ele falou: por quê? Eu falei: porque a ceia é da tua igreja, não é do Senhor. Porque a mesa do Senhor é do Senhor. É tão dele que ele diz assim: examine-se o homem a si mesmo e assim coma desse. Ele não diz nem para o Espírito Santo sondar o homem. Ele fala: você se examina e veja se você está apto a comer do pão e beber do cálice.
Só que ele deu os parâmetros para que isso acontecesse. Entendeu? Em nenhum dos parâmetros está ser batizado. Quer ver um exemplo disso? Na nossa igreja a gente dava ceia para quem confessasse Jesus como Senhor e Salvador. Aí alguém falou assim comigo: por que o senhor não exige que a pessoa seja batizada? Eu falei: senta aqui. Fiz igual o Bolsonaro no debate. Fica aqui. Lembra dessa cena? No debate? Não, não, não vai não, fica aqui. Eu fiz assim: senta aqui. Presta atenção numa coisa, filho. Jesus está na cruz do Calvário. Tem um ladrão que se arrepende. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que Jesus disse para ele? Hoje. Se Jesus não negou o céu para o cara, por que eu vou negar a ceia? O que é mais importante, o céu ou a ceia? Entendeu? Aí você vê o apelo é subestimar a inteligência. Não é verdade? Irmão, eu já ouvi de tudo, só que eu não encontro amparo para nada. Então, você olha aqui, nesse texto, que tira o entendimento. Então, o que esse texto está mostrando para nós? Filipe batizou o cara. O que acontece agora? Quando eles saem da água, o que aconteceu com o Filipe? Ele apanhou uma outra carruagem que estava passando, amém, irmãos? Hã? Foi isso, Carlinha? O que aconteceu com ele, minha filha? Como Deus colocou ele lá? Sim, mas foi um gavião, foi... O que foi, minha filha? Transladado. É o primeiro caso de teletransporte, o segundo caso de teletransporte da história humana. O primeiro foi Elias. O segundo foi o Filipe. O que aconteceu com a velocidade do Filipe? Ele foi parar numa cidade a 60 quilômetros de distância. Ele começou andando, obedeceu correndo. O que a gente pode fazer diante disso que está sendo exposto? A pergunta que eu quero te fazer como encerramento dessa aula é: quem é que consegue correr carregando fardos? Então, pega para você a visão. Falar igual lá no Rio, pega a visão. Pega a visão. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, corramos. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe qual é a conclusão que eu chego? A nossa velocidade aumenta na proporção que nós olhamos para Ele. 12, 1. Aumentar a velocidade. E aí você não cansa. 12, 1. Amém, irmãos? Alguém tem alguma pergunta? Só não vale me perguntar o nome da mãe do eunuco. Eu só sei que ele era filho da mãe e do pai. Amém.
e neto da avó. Jesus, obrigado. Enquanto eu olhar para a vida dos outros, eu não corro. Enquanto eu olhar assim, também não corro. O que você está vendo aqui? Para aí. O que você está vendo? 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 Está ruim o quê? Está atrapalhando o quê? Mas a visão de onde? Eu só estou mandando você olhar para cá, está atrapalhando você enxergar o quê? Não dá para você ver o que direito? Ah, o que está em volta? Então chega mais perto da luz. Você consegue olhar o que está em volta? É assim que você tem que andar com Jesus. A gente para a caminhada quando a gente tira o olhar dele e começa a olhar a vida do outro. A gente perde velocidade quando a gente tira o olhar dele. É por isso que Hebreus está falando, olha para Jesus. Não olha para o mau testemunho de alguém que fracassou na fé. Olha para Jesus. Não olha para a dificuldade, porque quanto mais perto de Jesus você estiver, menos do que está em volta você enxerga. E aí, irmão, o apóstolo João escreveu na sua primeira carta, se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Sabe por quê? Porque eu vou olhar tanto Jesus que o meu nível de comunhão não vai ser baseado nos defeitos que eu vejo ao redor. Alô? Eu vou olhar todo mundo segundo um espírito de fé. Amém, irmãos? E outra, você sabe qual é a velocidade da luz? 300 mil quilômetros por segundo. Diga, haja velocidade. É nessa que eu vou andar. Deus abençoe você. Vamos ficar de pé. Obrigado, Vlad, mais uma vez. Obrigado você que assistiu. Hoje você deu sorte.